Nesse vídeo eu vou ensiná-los a como escolher um bom fundo imobiliário de shoppings. A ideia aqui do vídeo é analisar os principais indicadores de um fundo imobiliário e também detalhar os indicadores específicos para os fundos imobiliários de shoppings. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você aí gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Bom, como eu mencionei, nesse vídeo a gente vai falar dos principais indicadores que você deve analisar antes de escolher um fundo imobiliário para adicionar na sua carteira de fundos e principalmente os principais indicadores para você saber escolher um bom fundo imobiliário e principalmente nós vamos analisar os indicadores específicos para os fundos imobiliários de shoppings. E para isso, a gente vai utilizar como exemplo o fundo imobiliário XP-ML11, mas vale deixar o disclaimer para vocês. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desse fundo. O objetivo aqui é meramente educacional. Portanto, a gente vai trazer todas as informações necessárias que vocês, investidores, devem saber e utilizar na hora de escolher um bom fundo imobiliário. Portanto, utilizem essas informações com sabedoria. Antes da gente começar, se você aí não sabe ainda o que é um fundo imobiliário, aqui no canal nós já fizemos um vídeo explicando tudo sobre fundos imobiliários. Eu vou deixar aqui no card para você. Bom, para a gente iniciar a nossa análise, eu vou usar como exemplo o fundo imobiliário XP-ML11. Ele é um fundo de shoppings. E para a gente começar a analisá-lo, eu separei aqui os principais indicadores, ou seja, os indicadores mandatórios que a gente deve analisar para qualquer tipo de fundo imobiliário. Eu estou falando aqui, investidores, do administrador do fundo, ou seja, a gente deve olhar esse indicador e entender quem faz a gestão e a administração do fundo, pois isso vai trazer uma segurança para nós investidores. O próximo indicador que a gente deve analisar é o tamanho desse fundo. Essa informação ela é importante, pois vai mostrar para a gente a capacidade desse fundo imobiliário em diversificar o seu patrimônio. O próximo indicador é a liquidez. A liquidez ela vai mostrar a facilidade de nós investidores vendermos e comprarmos as nossas cotas lá na B3. O próximo indicador, e não menos importante, é o P sobre VP. Esse indicador ele vai mostrar para nós investidores se o preço da cota está super ou subvalorizado no mercado. E por último, a gente vai olhar aqui o CAGR de dividendos. O CAGR ele projeta o crescimento futuro da distribuição de dividendos desse fundo imobiliário. Portanto, é um indicador muito importante que a gente sempre deve analisar. Em resumo, investidores, esses são os principais indicadores. Mas lembra que eu mencionei, a gente tem também que analisar os indicadores específicos para um fundo imobiliário de shoppings. E eu separei 4 indicadores para a gente analisar. O primeiro indicador é a diversificação dos imóveis, ou seja, como é que esse fundo, como é que o gestor desse fundo está diversificando o patrimônio desse fundo dentro dos seus shoppings. O segundo indicador, e não menos importante, é a vacância. A vacância ela vai mostrar para nós investidores como que está a taxa de aluguel e a taxa de ocupação dos imóveis desse fundo. Essa informação é importante, pois ela impacta diretamente o nosso recebimento de dividendos. E o mesmo a gente tem aqui para o próximo indicador, que é a inadimplência, que também vai impactar diretamente o recebimento de dividendos desse fundo imobiliário. Então é importante a gente sempre analisar o percentual da taxa de inadimplência. E por último, investidores, a gente vai falar aqui dos indexadores. Os indexadores nada mais é do que a taxa de remuneração dos contratos de aluguel desse fundo imobiliário. Portanto, a gente vai entender com esse indicador se esse fundo imobiliário ele é remunerado, por exemplo, pelo CDI ou pelo IPCA, que no caso é a taxa de inflação. Em linhas gerais, esses são todos os indicadores, o mínimo de indicadores que a gente deve analisar antes de colocar um fundo imobiliário no nosso portfólio. Caso você tenha ficado aí com alguma dúvida em relação a esses indicadores, não se preocupe, a gente vai analisar cada um deles na prática lá no site Status Invest. Bom, aqui no site Status Invest eu já estou com o fundo imobiliário XP-ML11. Ele está sendo negociado hoje na B3 pelo valor de R$ 99,25 e nos últimos 12 meses ele vem distribuindo o equivalente a 8% em dividendos para os seus cotistas. E vale destacar também, investidores, que nos últimos 12 meses ele acumula uma queda de 0,75%.
Dando uma olhada aqui na sua tabela de dividendos, a gente percebe que desde 2020 ele vem aumentando a sua distribuição de dividendos. E vale destacar, investidores, que em 2020 a gente teve uma pandemia e os shoppings ficaram fechados. Portanto, os fundos imobiliários de shoppings sofreram bastante aí na pandemia. Falando agora dos indicadores que a gente deve analisar, vamos começar lá pelo administrador desse fundo imobiliário. Hoje, quem faz a administração desse fundo imobiliário é a XP Investimentos, ou seja, é uma empresa de renome no mercado. E isso traz bastante segurança para nós investidores. Vamos dar uma olhada aqui nos números, nos indicadores desse fundo imobiliário. Começando aqui pelo tamanho do patrimônio desse fundo, atualmente ele tem um patrimônio na casa dos 2 bilhões. É um patrimônio razoável para um fundo imobiliário. O próximo indicador que a gente deve analisar é a liquidez diária, ou seja, a capacidade de nós investidores vendermos e comprarmos as nossas cotas lá na B3. Atualmente, a liquidez diária desse fundo imobiliário está no valor de 4 milhões. É uma liquidez razoável para um fundo imobiliário. Portanto, investidores, mais um ponto positivo aí para esse fundo. O próximo indicador que a gente vai analisar é o P sobre VP. Lembrando que o P sobre VP, ele pega o valor da cota e divide pelo valor de patrimônio por cota. Se esse resultado, se o resultado dessa divisão for igual a 1, isso significa que o preço da cota está equivalente ao valor de patrimônio do fundo. Porém, se o resultado for menor do que 1, isso significa para nós investidores que esse fundo está subvalorizado no mercado, representando para a gente uma oportunidade de compra. E o contrário também é verdadeiro. Se o resultado da divisão for maior do que 1, mostra que o mercado está supervalorizando esse fundo. Em linhas gerais, investidores, esse fundo aqui está no 0 a 0, ou seja, o valor de patrimônio está equivalente ao valor da sua cota. Vale destacar que a gente não deve levar em consideração único e exclusivamente o P sobre VP para decidir se vai comprar ou não um fundo imobiliário. É importante a gente analisar todo o contexto antes de tomar uma decisão. Fica a dica aí para vocês. O próximo indicador que a gente vai olhar é o CAGR de Dividend Yields. Como eu mencionei lá no início, o CAGR ele dá uma visão para a gente do crescimento da distribuição de dividendos ao longo do tempo. Ou seja, investidores, esse fundo ele cresceu 26% na distribuição dos seus dividendos nos últimos 3 anos. E vale destacar que nos últimos 5 anos ele vem crescendo na casa dos 9%. De forma resumida, esses são os indicadores mandatórios que a gente deve analisar para qualquer tipo de fundo imobiliário. Agora a gente vai falar dos indicadores específicos para um fundo imobiliário de shoppings. E a maior parte dessas informações a gente encontra aqui no seu portfólio. Aqui em Portfólio Investidores a gente tem acesso a todos os imóveis que compõem a carteira desse fundo imobiliário. Atualmente esse fundo imobiliário ele tem um total de 12 imóveis dentro da sua carteira. E aqui a gente tem o detalhe de cada um deles. A gente está falando aqui do Shopping Plaza Sul, o Santana Park Shopping, o Shopping da Bahia, o Caxias Shopping. E aqui nas outras abas a gente consegue ver também os outros imóveis que compõem a carteira desse fundo. Vale destacar, investidores, que aqui a gente também tem acesso à vacância e também à inadimplência de cada um desses imóveis. A gente identifica aqui que a vacância está bem baixa para a maior parte dos imóveis e também a inadimplência está super baixa, porém a gente vai analisar esses indicadores lá no relatório gerencial desse fundo. Mas aqui no site Status Invest a gente já consegue ter uma ideia de cada um deles. Vale destacar aqui também a distribuição desses imóveis por estado, Aqui do lado a gente tem o vencimento dos contratos e aqui os indexadores. Aqui no site Status Invest a gente tem acesso a algumas informações desse fundo imobiliário, mas eu recomendo muito que vocês acessem aqui a parte de comunicados e principalmente que vocês acessem aqui o relatório gerencial referente ao último mês. Nesse caso a gente vai falar aqui do mês de abril. Vamos dar uma olhada no relatório gerencial desse fundo. Aqui na primeira página o gestor ele já disponibiliza para a gente os principais imóveis que compõem a carteira desse fundo imobiliário. A gente está falando aqui do Catarina Fashion Outlet, a gente está falando aqui do Shopping Internacional, Shopping da Bahia, como a gente tinha visto lá no site Status Invest. E dando sequência, aqui a gente tem acesso às principais informações desse fundo imobiliário. Aqui a gente pode ver que esse fundo imobiliário ele existe desde dezembro de 2017, ou seja, já é um fundo que vem se provando um excelente fundo imobiliário aí no mercado. E essa informação ela é relevante também para nós investidores. Aqui eu tenho as informações de ticker, o último balanço do patrimônio líquido, a quantidade de cotistas, informações aqui relevantes em relação à taxa de administração e também a taxa de performance. Bom, investidores, dando sequência, vamos lá dar uma olhada na vacância
e também na inadimplência desse fundo. Aqui na página 8, investidores, o gestor desse fundo ele deixa bem especificado a evolução da vacância e também da inadimplência ao longo do tempo. A gente tem um histórico aqui para analisar desde março de 2022 até fevereiro de 2023. A gente pode identificar que a vacância ela está em 4,9% e a inadimplência caiu de 11% para 3%. Ou seja, isso é um ponto positivo para nós investidores, pois tanto a vacância como a inadimplência ela vai impactar diretamente na distribuição de dividendos desse fundo imobiliário. E para fechar a nossa análise em relação à diversificação, aqui o gestor ele coloca o percentual de cada um dos imóveis dentro da carteira desse fundo. E aqui a gente pode perceber, investidores, que o gestor desse fundo vem fazendo um excelente trabalho, pois nenhum dos imóveis que compõem essa carteira ele tem um percentual muito grande do patrimônio líquido desse fundo em um único imóvel. Portanto, na parte de diversificação, esse fundo está de parabéns. E por último, faltou apenas a gente olhar a parte dos indexadores. Aqui o gestor ele coloca que o benchmark desse fundo é IPCA mais uma taxa de prêmio de 6%. Portanto, investidores, esse é o tipo de fundo imobiliário que vai nos proteger contra uma alta da inflação. Para resumir a nossa análise, a gente viu que o administrador do fundo é um excelente administrador, nesse caso é a XP. O fundo ele possui um tamanho relevante aí no mercado, a sua liquidez também é excelente, o P sobre VP está em 1, ou seja, o preço da cota está equivalente ao valor de patrimônio líquido desse fundo, e o CAGR de dividendos vem crescendo ano a ano. Falando agora dos indicadores específicos, a gente identificou que esse fundo ele está muito bem diversificado, a vacância atualmente está em 4,9% e a inadimplência ela caiu para 3%. E também a gente identificou que o indexador desse fundo é o IPCA, ou seja, são os índices de inflação. Bom, essa foi a análise do fundo imobiliário XPML11. Bom, eu imagino que vocês devem estar se perguntando, se eu analisar então esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, pois sempre tem um risco adicional que a gente não consegue identificar com os relatórios e com os números desses fundos imobiliários. E esses riscos, eles podem ser, por exemplo, um problema de administração do fundo, ou seja, a pessoa, o gestor que está ali, ele agir de má fé, ou fazer aquisições de imóveis por interesses próprios. Nós vimos um problema desse no fundo Hectare. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar aqui no card para vocês. Um outro risco também, investidores, que a gente não consegue evitar apenas olhando esses números, é uma questão geral de inadimplência, A gente está vendo aí diversas empresas com problemas de crédito, com problemas de endividamento. A gente tem aí, por exemplo, o caso das Americanas, entre outras companhias, e isso pode gerar uma inadimplência muito grande no fundo imobiliário que você está investindo e impactar no preço da cota e principalmente na distribuição de dividendos. E um outro risco também que nós não conseguimos prever, olhando somente esses números, é uma crise no país ou até mesmo uma crise global. E esse tipo de risco não tem para onde correr, investidores? A única forma de salvação de um risco do país, entrar em crise ou de uma crise global, é nós investidores sempre diversificarmos os nossos investimentos, pois investir somente em fundo imobiliário é colocar todos os ovos dentro de uma única cesta. Sendo assim, investidores, sempre diversifiquem. Esse vídeo, ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.